Bem, vamos começar acho que pela notícia mais triste, né? Infelizmente, perdemos então Akira Toriyama, né? Ele faleceu agora no começo de março de 2024. É sempre muito triste, né? Quando a gente perde um artista tão prolífico e tão talentoso quanto o Toriyama, né? Especialmente porque ele ainda era ativo, né? Ele estava aí com 68 anos de idade e estava contribuindo aí ativamente para uma adaptação para videogames do mangá Sandland, né? Que está para sair agora esse ano. Ele recentemente veio um demo, inclusive. Uhum. Sandland tem previsão para esse ano. Que é assim, é uma história muito interessante, né? Que o personagem principal é um demônio que luta contra a opressão das pessoas que dominam a água. Mano, muito. É muito doente. Ele também tinha outros projetos que ele estava trabalhando que ainda não tinham sido anunciados. Ele ainda estava escrevendo mangá, continuava também trabalhando com a Square aí na série Dragon Quest, né? Da qual ele é character designer há muitos anos, e a gente tem o próximo jogo da série já foi anunciado, embora a gente não tenha ainda nenhum trailer nem nada mais concreto. A gente sabe que está em desenvolvimento. Então assim, nos deixou ainda enquanto estava produzindo, quando ainda tinha mais a produzir, talvez, né? É diferente quando uma pessoa que já está aposentada há muito tempo, né? Ela vem a falecer. Não era o caso, ele era uma pessoa ativa. E ele morreu muito jovem, tá? 68 anos de idade. Pode parecer uma idade muito avançada, mas o Japão ele tem a maior expectativa de vida do mundo, né? Do mundo. A expectativa de vida para os homens, se não me falha a memória, é de 84 anos. Porém, as pessoas que têm a profissão dele, né, mangakas, eles têm uma expectativa de vida ali de mais ou menos uns 60, 62 anos de idade. É uma profissão que drena muito as pessoas por conta do volume de trabalho que elas têm de produzir, né? E o Toriyama, ele produziu mais de uma série de sucesso, né? Então ele produziu de forma ativa por muito tempo, muito contínuo, e isso com certeza impactou a saúde dele e agora cobrou o seu preço, né? Então é muito triste, né? O Japão é um país que quando tem uma palavra, né, tem um substantivo para quando uma pessoa morre de tanto trabalhar, né? Então eles têm um problema realmente de cultura do trabalho, de direitos trabalhistas, de expectativas com o trabalho, que inclusive impactam muito a sociedade atual, que há muitos anos está em crise, né, a sociedade japonesa. Eles têm uma crise de recessão econômica, as pessoas não querem mais ter filhos por conta justamente desse excesso de trabalho e falta de perspectiva quanto ao futuro do país, né? Então é um país muito rico, né? Ele é, se não me falha a memória, o terceiro país mais rico do mundo, e ao mesmo tempo ele é um país que está em recessão e que tem um futuro incerto, né? Então é um país com desafios econômicos muito grandes. E enfim, é o segundo criador aí que a gente perde recentemente, né? A gente perdeu o criador de Suikoden, como a gente disse no programa passado também. No final do ano passado a gente também perdeu o Kentaro Miura, o criador do Berserk. E todos muito jovens, né? Sempre muito triste. Quanto ao Toriyama específico, eu acho que a gente pode classificar ele como um gênio, né, da arte dele, um gênio da cultura pop. E eu digo isso porque
ele influenciou a mídia na qual ele exercia a sua função, né, a sua arte, de forma muito grande, né? Ele influenciou ela em termos de técnica, inclusive, né? A maioria dos mangakas no Japão, eles têm um treinamento em arte mesmo, né? Eles aprendem a desenhar, estudam arte, etc. O Toriyama não, o Toriyama ele vem da área de design, né? Ele trabalhou até em agência de publicidade antes de virar mangaka. E isso a gente vê no Dragon Ball, né? Ele tinha uma habilidade de imprimiação nos quadros que ele desenhava que era muito à frente do que os seus colegas faziam na época, né? Ele frequentemente desenhava personagens que saíam dos quadros, quase como se estivessem saindo da página e gerando uma sensação de 3D, que não era algo que se fazia na época, né? Ele tinha um senso de humor muito grande, né? Ele inclusive começou criando mangás que eram pura e simplesmente de humor, depois que ele foi pro gênero mais de ação e de artes marciais. E ele mesclava isso muito bem. E, enfim, criou personagens muito carismáticos, né? Muito carismáticos. Olha por exemplo, por os monstros de Dragon Quest, né? O monstro, o Slime que você tem no Dragon Quest é muito característico. Os personagens de Dragon Ball também são muito característicos, né? Ele foi um homem de uma grande habilidade e que influenciou toda uma geração, né? A gente tem aí muitos outros mangakas influenciados por ele, muita gente no Ocidente influenciado por ele, né? Eu diria, inclusive, que ele é a principal influência do Eiichiro Oda, que é o mangaka criador do One Piece, que é atualmente, né, o grande mangá que existe no Japão já há muitos anos. Enfim, é triste a gente saber que a gente não vai ter coisas novas do Toriyama, né? Mas, enfim, é a vida. Mas uma coisa que o Rafa falou é verdade, quando você tem eu lembro até hoje, né? Eu era adolescente, né? Treinava Taekwondo, e aí, vem do Dragon Ball, qual que é a ideia que você tem? Treinar com peso nas pernas, né? Falando de influência, eu dormia com o peso nas pernas. Eu acordava, eu só não tomava banho com os pesos, mas eu andava com 3 pesos em cada perna. Agora, E é agora que nesse, e acontece. é nesse nível que um artista pode te influenciar. E o que acontece agora? Agora ele não tem joelhos. Mas eu não tenho joelho por outros motivos, não por ter usado o Eu peso. sei, É por outros motivos. eu sei. Mas essa é uma das influências. O Dragon Ball, que é o que mais influenciou, não só Dragon Ball, como Dragon Quest também, no meu caso, foi as duas obras que mais me influenciaram do Akira, são. É triste você pensar que não vai ter mais, né? Lógico, tudo bem, a Dragon Ball até pode ser que tenha, né? Que não tá mais sobre a tutela dele, né? Mas você saber que não vai ter é difícil, é triste isso. É. Concordo com ela. Não só assim, e inclusive ele tem o Toriyama é um artista tão multifacetado que tem dentro dele, inclusive até no que é considerado o RPG mais importante de todos os tempos, Chrono Trigger. Ele que ajudou a fazer o character design, design de vários monstros também tem a mão dele, vilões, assim, o cara era o cara. Assim, Teve até um jogo de luta também que não fez muito sucesso, pelo menos não aqui no Ocidente, né? Pro Play 1, que é aquele Tobal Number 1. Iger sensacional, né? Ele frequentemente aparece em lista de melhores jogos de todos os tempos no topo da lista, como o melhor jogo de todos, né? Então, sem sombra de dúvidas, ele é um jogo importantíssimo. Porém, dizer que ele é o mais importante de todos os tempos é meio subjetivo, né? Acho que depende do ponto de vista que você olha. Eu particularmente acho que do ponto de vista histórico, né,
o Dragon Quest é muito, muito, muito mais importante do que o Chrono Trigger jamais será, né? Isso porque todo um gênero, né, que é o JRPG, né, os jogos de RPG japoneses que a gente conhece, eles evoluem diretamente a partir do Dragon Quest, né? Diretamente a partir do Dragon Quest. E uma série de tropes e de coisas que são senso comum nos jogos desse tipo, eles vêm dali, né? E o Toriyama tem um impacto direto na criação do jogo, né? Criando o character design e o design dos monstros de todos os personagens da série desde a sua concepção. Lembrando que o Dragon Quest tem uma influência, ele recebe a influência do Dungeons Dragon, né? Não é, não é uma cópia, mas ele é influenciado quando o Dungeons Dragon Uhum. chega no Japão, né? O. Na verdade não. Dragon Quest não tem, né, tem essa influência de Dungeons and Dragons, né? A influência para a criação do Protopia ela está no próprio trabalho do Yuji Horii num jogo anterior, que era um visual novel, né? Que chamava Portopia Murder Case, se não me engano. E dos jogos de RPG para computador ocidentais que eram muito populares no Japão naquela época, principalmente o Wizardry e o Ultima. Né? O mapa, a movimentação dos personagens é claramente ali uma influência do Ultima, enquanto que as batalhas em primeira pessoa são uma influência do Wizardry. O Portopia, que ele foi originalmente lançado para computador e depois ele foi adaptado para o Famicom, né, para o Nintendinho. Quando eles estavam trabalhando na adaptação do Famicom, eles colocaram um segmento no jogo, eles adicionaram um segmento no jogo que era tipo uma dungeon. E isso meio que influenciou eles ali na ideia de criar o Dragon Quest. Além disso, o Portopia ele tem um sistema de comandos por menu, né? Para você poder interagir com as pistas, falar com as pessoas, etc. E essa interação por menus inspirou também os menus que são utilizados no próprio Dragon Quest. Né? Então, o sistema de magia, por exemplo, o Dragon Quest não tem absolutamente nada a ver com D&D, né? Ele usa HP, MP, diferente, por exemplo, do Final Fantasy. O Final Fantasy sim é influenciado diretamente pelo Dungeons Dragons, da como é possível ver pelo próprio sistema de magia. Achei que era o Dragon Quest. Não, é verdade. Por nível, é o sistema de magia vanciano, que é por cada magia tem um nível, é muito parecido com o da quinta edição, apesar de se você sabe, cura, trevas, tal, você tinha 3 MPs no primeiro nível, 3 MPs no segundo e assim sucessivamente até o nono nível. E daí isso daí ficou todo o sistema de grind, tudo, todos os JRPG ficaram praticamente idênticos a essa fórmula do Final Fantasy Dragon. Veio daí. Eu não reclamo, graças ao Dragon Quest que eu entrei nesse mundinho, então não vou reclamar. Não é reclamar, não. Não. E assim, ficam as memórias, fica a lembrança e ele fica para a história. Kakaroto maldito.